hora que a apóstola veio ministrar em mim, o anjo apareceu, fiz a pergunta e ele respondeu que sim, né? E depois disso, o anjo ele me levava diretamente ao céu e ele me levava novamente, né? Depois de muito tempo, ele me levava na frente da minha casa, no céu. E eu fiquei observando, não só a minha, mas de todos que estão ali. E eu fiquei assim, né, pensando, não tem comparação, né? Não tem uma casa de um famoso, né? Se comparado ao céu, nada é comparado ao céu, e isso é algo que eu fico, né, maravilhada. E o anjo ele convidava para entrar e eu entrava, né? E ali eu via vários instrumentos dentro da minha casa, eu via várias coisas e é uma alegria que eu sinto quando eu estou lá, né? E a minha vontade é de ficar lá. E o anjo falava assim para mim que não era para mim perder, porque aquilo ali era o meu lar. E ele abriu o braço assim, eu podia ver pela janela várias outras casas. E ele falava assim: esse aqui é o lar de cada um de vocês. Não percam isso, porque está tudo sendo preparado para cada um de vocês. E eu falava amém, né? E dali o anjo ele me levava e eu entrava num lugar, se fosse um tabernáculo, tinha um corredor muito grande. E quando eu ia entrando, eu via como se fosse assim uns quadros, sabe? Em cada quadro eu via desde o início da oração que tinha aqui, né? Que teve desde o início, cada quadro eu via a evolução da igreja. E eu via a gente renunciando as coisas a qual Deus nos mostrava, e eu via ali. E eu chegava no fim vendo tudo aquilo, né? E o anjo falava assim: olha onde vocês chegaram, né? Olha onde vocês chegaram. Vocês chegaram muito longe e vocês estão perto de alcançar o que o Senhor tem preparado para vocês. Não pare, não desista e não abandone o que o Senhor vos ensinou. E eu falava amém. E ali o anjo ele me levava e a gente começava a caminhar. E o anjo ele começava a conversar comigo coisas pessoais minhas, né? E a qual o Senhor ali ele estava como se fosse me disciplinando em certas coisas. E dali daquela conversa eu já pude ver vários anjos como se fosse um livro. Eu via cada um com um livro. Eu via eles apagando uma folha, e eu perguntava do anjo o que eles estavam fazendo, por que eles estavam apagando aquelas letras. E o anjo falava que na hora aqui da oração, foi uma oração no início muito intensa, a qual muitos pediu para o Senhor apagar todos os erros, todas as falhas, e ali os anjos eles estavam apagando. E na outra folha eu vi eles escrevendo algo novo para cada oração feita aqui, só que eu não sabia o que estava escrito, eu não pude entender, né? Só vi eles escrevendo algo novo a cada oração que estava sendo feita nessa noite. O anjo falava porque foi uma oração sincera de cada um que está aqui, né? E
depois dali eu pude ver descer algo, fosse uma luz muito intensa. Cada um dos irmãos que estão aqui na oração, e eu via aquilo, né? E o anjo, ele falava para mim, ele falava assim que o Pai, ele amava a todos, o Pai amava todos que estão aqui, mas ele tem algo grandioso para dar, algo novo para dar para cada um de nós até o final dessa campanha, mas que a gente precisava aprender a ser corrigido, né? E eu ficava prestando atenção no que o anjo falava, e ele falava nem todos, porque vão ser poucos os dispostos a querer ouvir e a praticar o que o Senhor ele tem para ensinar nessa campanha. E o anjo falava assim para mim, a primeira coisa a ser corrigido, ele me explicava assim, que nós somos irmãos e a gente tem que aprender a conviver, a viver com todos em paz. Mas muitos não tinham essa paz, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E muitos estão se levantando no Senhor. E muitos mesmo aqui têm erros e acertos. Mas o anjo falava que era o Pai que ia levantar essa pessoa. É o Pai que usa essa pessoa em experiência, em dons. E o anjo falava assim, que a língua está contaminando o corpo, porque muitos falam, aquela pessoa ali não está na doutrina, não está servindo a Deus, mas está tendo experiência com Deus. E eu vi aquilo ali contaminando um corpo, como se eu estivesse vendo duas pessoas conversando, sabe? E o anjo falava assim, todos nós, todos vocês são membros do mesmo corpo e um precisa do outro. Não como é que ele falava? Não ajudar a cair, mas sim levantar o que está caído. E o anjo me falava que até o final da campanha muita coisa ia ser ensinada, mas nem todos iam estar com o coração disposto para receber essa correção do Pai. E no final disso ele ainda me falava assim, que o Pai corrige o filho que ama. E no final dessa campanha ele vai fazer algo novo. Que o Pai só quer encontrar corações dispostos a obedecer, a ouvir, a obedecer e a praticar. E essa foi a minha experiência de noite também. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos. Quero começar o meu comentário acerca dessa experiência, né? Uma forte experiência, com uma palavra que está lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Irmãos, essa experiência ela tem vários pontos, né, apóstolo? Ela tem um ponto que ela fala do céu, que ela vê as casas no céu, ela vê, né, os instrumentos, né? Inclusive o anjo até fala, esse é o lar de vocês, sabe? E tem uma série de coisas, né? O Senhor mostra a ela, né? A questão de logo quando começou as orações aqui na igreja, quando o Senhor começou a arrebatar, quando começou as guerras, né? Que, sabe, irmão, muito forte, né? Até hoje oramos, né? Não com aquela mesma intensidade de antes, mas nós estamos orando constantemente, né, irmãos? E conforme o Espírito Santo manda, sim, às vezes nós entramos na intensidade sim também,
Mas o fato, irmãos, que queremos fidelizar nessa experiência é a questão de amar ao próximo, né? A questão de controlar a língua, a questão de refrear, né? Sabe, irmãos, acabamos de ler agora que aquele que controla a língua é sábio. Então, amados irmãos, muitas vezes nós matamos, né, apóstolo, as pessoas, né? Porque às vezes não refreamos a língua, né? Ou às vezes falamos, não assumimos aquilo que falamos, né? E muitas vezes nós somos contaminados também por isso. Isso pode fazer com que venhamos perder a nossa salvação, não é isso, apóstolo? É isso, apóstolo. Contaminado pelo que se ouve, né? Pelo que se ouve, muitas vezes pode contaminar, né? Uma língua inflamada, venenosa, ela pode contaminar todo o corpo. Então, de fato, nós precisamos nessa campanha, a Semana da Santificação, o Senhor está nos ensinando a santificação em um nível mais profundo, que alcança o nosso homem interior, que alcança o nosso coração. Porque tudo que reflete aqui fora começa no coração, né? Então, nossa mente precisa ser transformada, o nosso espírito precisa ser renovado, né? E nós precisamos ser santificados, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no nosso espírito. E o Senhor tem nos chamado a atenção para cuidados que temos que ter, para evitar contaminações, para que a gente consiga ter uma mente saudável, um coração puro e termos atitudes que glorificam o nome do Senhor, em que o mundo olhe para nós e veja que de fato nós somos diferentes, que nós somos luz para o mundo, que nós somos sal da terra, né? Que nós somos a igreja, né? Que o Senhor levantou, o Senhor escolheu para morar no céu. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da igreja Shalom Manaus, eu estou falando da igreja gloriosa que vai morar no céu, que Jesus está adornando. Cada palavra é um adorno, cada cura, cada confronto, cada ministração, cada campanha é um adorno na nossa vida espiritual, para nos tornarmos essa igreja sem mancha, essa igreja sem ruga, essa igreja que herdará a salvação, que herdará o reino dos céus, né? Como está escrito na Bíblia. É por essa igreja que Jesus morreu, é por essa igreja que Ele virá, né? E o Senhor nos ensinando a como nos portar, a como reagir, a como fazer, a como ser, a como andar, a como falar, a como vestir de acordo com a sua vontade, com a sua santidade. Então, a santidade de Deus está nos constrangendo dia após dia, né? Então, é mais uma experiência gloriosa, mais uma experiência abençoadora, né? Que com certeza, assim como falou com cada um de nós que estávamos na oração ouvindo, vai falar com vocês que nos ouvem, em nome de Jesus. Sim, eu achei interessante também a questão que ela falou, que as pessoas, né? Como esse irmão aí caiu, aquele ali cometeu tal pecado, né? E é arrebatado, irmãos. É com Deus, né, apóstolo? O mistério é Deus. Esse é o maior problema, é que o olhar julgador, apóstolo, as pessoas elas julgam por aquilo que elas acham que tem que ser. Só que a lei do amor de Deus não é a lei do homem, não é a regra de conduta do homem, ela é muito maior, é diferente, porque Ele é o dono da vida, né? Ele criou todas as coisas. Então as pessoas elas ficam questionando por isso. Não é a quantidade de vezes que a pessoa cai, mas é a quantidade de vezes que essa pessoa se arrepende na presença do Senhor, sabe? Então assim, é bem complexo isso, né, apóstolo? E até nisso Deus está corrigindo, para que a gente venha olhar para a nossa própria vida antes de ficarmos olhando para as pessoas com olhar julgador, né? Porque isso envenena o nosso coração, isso envenena a nossa alma, enquanto a gente tem que estar orando, porque a Bíblia é muito clara: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Significa que todos nós podemos cometer os mesmos erros. E como é que nós vamos evitar? Orando e guardando os nossos corações. Amém, apóstolo? Amém, né? E a Bíblia tem vários exemplos, né, de pessoas que pecaram, né? E se levantaram. O próprio Davi, né? A Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Davi adulterou, Moisés matou, né, um egípcio ali. E foram homens, né, de grande liderança, que assumiram grandes posições. Então, que não venhamos julgar, porque Deus tem seus mistérios, né, apóstolo? Então, quem somos nós para nos colocar no lugar de Deus? Apenas orar e
cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor abençoe cada ouvinte, cada irmão, irmã, cada serva, Pai querido, Pai amado, continua derramando a Tua glória, Pai, continua também abençoando a Igreja Shalom, Senhor, que venhamos viver, Senhor, mais avivamento, que venhamos viver, Senhor, mais na Tua presença, Pai querido, Pai amado, Senhor, então muito obrigado por essa experiência, que o Teu nome seja exaltado nela, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.